O Fluminense venceu, vive um momento mágico na temporada, mas isso não é suficiente para fazer o Fernando Diniz ficar tranquilo não, teve discussão na coletiva. Caiu, fez 6 vitórias seguidas, ou 7, caiu? É claro que foi tudo muito leve, mas o Diniz falou sobre muita coisa, inclusive sobre a fase excelente do Ganso, sobre a imprensa ter tentado aposentar o Felipe Melo e até teve criança chorando, sabia disso? Eu vou te mostrar isso e muito mais aqui no vídeo de hoje, mas antes quero te pedir uma gentileza, se inscreve aqui no nosso canal de cortes, beleza? Pra você ficar ligado em tudo do mundo do futebol e ativa o sininho pra receber as notificações. Agora, sem conversa, vamos lá, roda a vinheta! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense, olha que momento vive o Fluminense na temporada. 2 vitórias no Brasileirão em 2 rodadas, 2 vitórias na Libertadores em 2 rodadas, é o único brasileiro 100% no Brasileirão e na Libertadores, coisa mesmo incrível. E olha só, o Fluminense depois dessa vitória maravilhosa aí, teve o Nino dando entrevista falando por que a filhinha dele chorou quando ele deu um gritão. Pois é, meu amigo, se liga só. A gente tava esperando um jogo às 4 horas para que a rotina dela fosse alterada o mínimo possível, né? E ela estava bem sorridente ali para entrar, era um momento, claro, muito especial para mim. Eu esqueci que ela estava no meu colo, eu dei um grito aqui quando a gente foi entrar, vamos rapaziada, e aí pronto, a partir desse momento ela não parou de chorar mais, acabou se assustando, mas muito especial, eu queria muito fazer um gol hoje para dedicar para ela e graças a Deus eu consegui. E o que dizer desse momento do Fluminense? 6 vitórias consecutivas, está invicto no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, foi campeão carioca, tudo isso agora nesse mês de abril. Qual que é o segredo para tudo dar tão certo para vocês? É muito trabalho. A gente se apresentou no começo do ano, depois de um planejamento muito bem feito pela equipe de fisiologia, né? Todas as pessoas que estavam preocupadas com o nosso desempenho. E a gente teve um bom tempo de trabalho, de preparação, um tempo que a gente conseguiu aliar e entender bem as ideias do professor Diniz, conseguimos nos preparar muito bem fisicamente e a gente chega nesse momento na ponta dos cascos, sabe? Sabendo muito bem o que a gente tem que fazer dentro de campo, com força suficiente para suportar isso em 90 minutos, eu acho que isso explica bem o que a gente tem vivido. Muito obrigado. Do lado do Atlético Paranaense, que também é um brasileiro que tá muito bem aí na temporada, vem jogando bem, foi derrotado aí no Campeonato Brasileiro, mas o Thiago Heleno, capitão, explicou a derrota. Bom, a gente sabia de toda a dificuldade, né? O Paulo, ele tinha um plano para iniciar a partida, né? Conseguiu neutralizar algumas vezes, mas outras a gente não conseguiu, né? Acabaram fazendo gol no primeiro tempo de fora da área. Com muita qualidade deles também, né? Mas voltamos para o segundo tempo com outra atitude, tentando jogar, tentando aparecer. Eu acho que na melhor fase nossa no jogo, a gente tomou o gol do Ninho ali de cabeça, né? Uma bola totalmente sem peso, sem dificuldade. Mas a gente, tudo que a gente preparou durante a semana, a gente tentou colocar aqui. Hoje foi um jogo de 2 equipes que vem brigando nos últimos anos. Foi um baita jogo, o Fluminense teve um volume de jogo maior. Sempre quando vem jogar dentro do Maracanã, eles vão ter esse volume, que é um tipo diferente de jogar, é uma tática diferente. Mas tem que enaltecer o trabalho da nossa equipe. No segundo tempo a gente voltou com outra atitude, então agora descansar e pensar no próximo jogo. E aí o Fernando Diniz foi questionado sobre muitas coisas e resolveu em um momento da entrevista coletiva defender o Felipe Melo, que vem jogando muito, e parte da imprensa queria aposentar o Felipe Melo, lembra? Então, eu acho que eu vou aproveitar que você falou do Felipe Melo para reforçar um discurso que eu tenho já há muito tempo. As pessoas têm uma necessidade muito grande de arrumar culpado. Tentaram já desde o ano passado, começo desse ano, até antes da partida contra o Flamengo, encerrar a carreira do Felipe Melo. Muita gente. Então, muita crítica. Se você olhar pelo momento de hoje, críticas muito injustas. Como tentam fazer um pouco com o Thiago Santos. Muito provavelmente, aos poucos, o Thiago Santos vai... Só um cara que não entende de futebol acha que ele entrou mal hoje, ou mesmo contra o América. Que o cara não pode errar. Então, assim,
começa a crítica, então essa pessoa, o Arias pode errar 2, 3, 4, 5 vezes, o Ganso também, o Cano também, mas o Thiago Santos, já vem, se ele errar uma vez, ele já passa a ser um jogador ruim. E o Felipe Melo, ele é tão bom que com 40 anos ele jogou a final com a cruz nas costas e conseguiu fazer uma partida impecável e continua jogando de maneira muito boa. Ou uma hora ele pode errar como o Nino erra, todo mundo erra, uma hora ele vai errar e pode acontecer. Então a gente tem um ganho técnico, um ganho de experiência. Obviamente que o Felipe não é o mesmo jogador fisicamente que ele era 10 anos atrás, mas ele tem tecnicamente da média. Ele é um dos poucos jogadores no mundo que consegue botar a bola de 60 metros. É um jogador que tem muita confiança, é um jogador que tem liderança. No ano passado ele teve dores terríveis no joelho, terríveis. Então pelo amor que o cara tem ao futebol, a carreira dele, o futuro, a independência financeira. Então, pelo amor que o cara tem ao futebol, o cara queria terminar de um outro jeito a carreira. Então, ele é um cara que tem muito valor. E, em princípio, Melo jogar bem para a gente poder fazer isso. Porque senão ele ia... Muitos acontece de acabar do jeito que queriam acabar com a carreira dele. E espero que ele consiga, que ele tenha um pouco mais de folga também, e para defender. Então, ele não fica numa situação só ali quando ele jogava de 5, por exemplo, tradicionalmente até no Palmeiras, mais de ficar guardando posição, então acabava correndo um pouco para frente, um pouco para trás, então ele está se readaptando a jogar de um jeito diferente, tem a idade que ele tem. O mesmo vale para o Marcelo, de uma certa forma. Marcelo, que ele jogou 3 partidas seguidas, praticamente foi em 2019. Então, assim, ele tem um processo adaptativo do jeito da gente jogar. Então, o que aconteceu com o Marcelo já foi um feito maravilhoso. As 3 partidas que ele jogou sequencialmente foi determinante também para o nosso título. Então, são jogadores que a gente precisa fazer a leitura e saber se a gente quer jogar eles com sequência. Pode ser que daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que daqui a pouco o Felipe consiga jogar 100 minutos. Hoje, daqui 3 dias, jogar 100 minutos, a gente não sabe. Eu não coloco o limite. O limite que vai determinar vai ser o tempo. O tempo que vai mostrar quanto que o Felipe aguenta e quanto que ele não aguenta. E o Diniz ainda aproveitou para falar sobre o Paulo Henrique Ganso e essa história de craque no marcar, já que o Ganso tá jogando muito e marcando também. Tem alguns chavões que os jogadores acreditam e gostam que acaba prejudicando a carreira deles próprios, que é o craque não corre, se o cara é bom não precisa correr, camisa 10. E futebol mundial hoje não existe isso. Vai ser só assim de uma ou outra aberração, mas mesmo esses caras, quando estão jogando no alto nível, eu falei de Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, os caras quando deixam de correr, eles acabam comprometendo o time deles. Então hoje o futebol exige que as pessoas sejam solidárias. E o Ganso de hoje talvez seja o melhor Ganso da carreira dele, se você perguntar para mim. Porque a genialidade é uma coisa que não envelhece, pelo contrário. Ele consegue entender hoje que a genialidade dele só fica mais aparente quando ele é mais solidário. E ele é muito solidário. Ele gosta de ser solidário. O Ganso não tem nada a ver com um cara que não liga para os outros. Ele é solidário o tempo todo, com as pessoas mais simples do clube, com os jogadores mais jovens. E esse é o olhar que eu sempre tive para ele. E ele entende que fazer isso ele beneficia o todo e acaba se beneficiando. Então o Ganso hoje é um exemplo para a gente, e o sistema defensivo acaba se beneficiando muito, porque o Ganso, tanto o Ganso como o Cano, o Arias e o Keno ajudam, e ao mesmo tempo eles são ajudados pelo próprio sistema, porque todo mundo joga, então ele acaba... O jogo não fica a bola no alto o tempo todo, a bola não deixa de passar quase que por eles. E para a bola passar por eles, todo mundo tem que ajudar. Então os zagueiros tomam mais risco, o goleiro toma mais risco para colocar a bola no pé do Ganso, no pé do Arias. Enquanto a partida eles correm como tem que correr para poder ajudar o sistema defensivo. Então é uma troca bastante justa. E um repórter ali quis falar pro Diniz sobre o time, como ele vai fazer pro time não cair igual na temporada passada. E aí o Diniz perdeu a linha, se liga. Como você enxerga esse planejamento? Se você planeja, por exemplo, num jogo contra o Paysandu, colocar mais reservas, se você planeja um jogo poupar todo um grupo, ou de 2 jogadores poupa no jogo, 3 poupa no outro, qual é o seu entendimento para fazer esse time se manter com vigor até o final do ano, não deixar o ritmo cair, como aconteceu um pouquinho no ano passado? O que aconteceu ano passado? Caiu? Fez 6 vitórias seguidas, ou 7? Caiu? Dado momento não foi no final. Esse é um olhar assim, né? Pergunta mais ou menos ruim, né? O time perdeu 3 jogos lá no meio, no final mesmo, o time acho que fez 7 jogos, fez 18 gols, tomou 3, uma coisa assim, terminou de uma maneira absurdamente boa e tomando pouco gol e fazendo muito gol. Terminou mais ou menos como está esse momento. O melhor momento do Fluminense foi o final da temporada.
Então essas coisas da gente achar, a gente parte do pressuposto que é tudo mais ou menos igual. Então assim, a gente tem que poupar. O ano passado, por exemplo, independente se a gente poupar agora, eventualmente o resultado não vir, os resultados eles vêm e não vêm, não é por conta de análises fáceis. O ano passado, por exemplo, eventualmente, se o Fluminense teve 3 derrotas, e depois que teve as 3 derrotas, o time praticamente foi o mesmo nos últimos 7 jogos. Acho que venceu todos os jogos. O Fluminense empatou um contra o Botafogo aqui. Foi uma coisa assim, não lembro direito os dados, mas foi uma arrancada ótima para terminar em terceiro. Se eventualmente o Fluminense não ganha, alguém ia falar que é porque o time não poupou. Porque é uma coisa que é uma norma. Tudo que não é a norma, se dá errado, a gente tem a mania de poder cravar e fazer críticas, às vezes até muito ofensivas. Eu não sei, eu já falei na pergunta anterior, eu não sei se a gente vai poupar ou não, a gente vai conversar com os jogadores, ver quem tem condição e vai procurar fazer o melhor para o Fluminense. Ano passado, a gente praticamente repetiu o time o tempo todo, pouquíssimas lesões. O Fluminense hoje tem um jogador no departamento médico, saindo do departamento, já não está mais no departamento médico, está na lesão, que é o Martinelli, um jogador, por conta de lesão. E a gente tem essa rotina, a gente não roda tanto o time, mas se a gente achar necessário rodar, a gente vai rodar o time que a gente tem o elenco. A gente tem que botar na minha cabeça, botar o time que a gente tem chance, os times assim têm chance de ganhar, a gente vai entrar para vencer as competições. E o que eu falei aí que repercutiu, é o time falou assim, a chance da gente ganhar alguma coisa é a gente continuar trabalhando e se esforçando muito. Porque se não esforçar muito, a gente não tem chance. Então a gente depende de muito trabalho, de muito esforço, de muita solidariedade para a gente poder conseguir. Mas e aí, torcedor, tá empolgado que esse Fluminense tá jogando muita bola, hein? Eu acho que esse ano levanta algum troféu. E você, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!